Fala galera, fala concurseiros, como é que estão todos vocês? Hoje nós vamos começar falando sobre. Na verdade, hoje a gente vai começar falando sobre algumas considerações iniciais referente ao concurso da Guarda Municipal da Barra dos Coqueiros, né? Então hoje a gente começa aí a nossa saga falando sobre os conhecimentos específicos. Eu vou começar falando pelos principais, né? Pelos conteúdos mais relevantes, né? Então separei aqui essa parte, né? Daqui do Estatuto da Criança até as resoluções do CONTRAN, que fala sobre a parte de trânsito, né? Legislação de trânsito. Só que dessa pequena parte que eu vou passar para vocês, eu vou começar falando de noções de direito constitucional, né? E aí, por que eu vou falar sobre direito constitucional? Porque é o tema que é mais cobrado pela banca CESP, né? O tema mais relevante comparado aí aos outros conteúdos, né? Então, essa parte aqui, noções sobre segurança pública, noções sobre segurança patrimonial, são assuntos que a banca CESP ela não é acostumada a cobrar, né? Então, a banca CESP geralmente costuma cobrar a parte de direito, né? E aí a gente tem aqui aí, direito administrativo, né? A gente tem direito constitucional, né? A gente tem a parte de noções de direito penal, né? Tem o que mais? Tem a parte da legislação de trânsito, né? O Código de Trânsito Brasileiro, né? Então são temas que são abordados com mais frequência aí pela banca CESP. E é justamente através desses assuntos que a gente começa iniciando a nossa aula, né? Então a gente vai começar com noções de direito constitucional. A nossa primeira aula é sobre os princípios fundamentais, que é artigos 1 ao 4º, certo? Uma aula curta, não é uma aula muito extensa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? É uma aula curta, né? Esse material aqui eu já vou adiantando para vocês que eu vou deixar disponível para quem quiser, para quem tiver interesse aí em fazer a impressão e fazer aí as devidas alterações, né? Fazer aí qualquer tipo de rascunhos, enfim, eu vou colocar aqui também alguns memorex para facilitar aí o entendimento, né? Para melhorar aí o entendimento em relação ao conteúdo, beleza? Então, pessoal, é isso. Hoje a gente começa, né? Hoje será uma série de várias outras aulas, né? Falando sobre isso aqui. E finalizando essa parte que eu coloquei aqui em destaque, aí sim nós vamos voltar para essa parte aqui de cima, que a gente vai falar sobre noções de segurança do trabalho, né? Normas de segurança, noções de primeiros socorros, noções básicas de higiene pessoal, ambiental, de utensílios, enfim, né? É uma parte que não é tão cobrada pela CESP. Eu até fiquei surpreso a CESP estar cobrando esse tipo de conteúdo no edital, né? Mas, enfim, se está aqui é porque a gente tem que estudar, né? Então, se a gente tem que estudar, então vamos começar pelos mais importantes, né? Pelo conteúdo mais relevante. E aí, obviamente, que a gente vai para a parte de cima, que é a parte que não é tão cobrada, né? Pela banca CESP, certo? Então, vamos lá. Nosso direito constitucional, vamos começar falando sobre os princípios fundamentais. E vamos lá. Tá na tela aí de vocês, né? Constituição Federal, título 1 dos princípios fundamentais, artigo 1 ao 4º, como está lá no edital de vocês. Artigo 1º, fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Pronto. E aí é onde começa aqui a nossa saga, né? É onde começa aqui o nosso
é onde começa a nossa batalha, né? Pra gente entender isso aqui, ó. Eu vou deixar já em negrito aqui o Memorex para vocês ficarem por dentro do que eu quero passar para vocês, certo? Então vamos lá, não deu para ver muito não, né? Vamos melhorar aqui um pouquinho, pronto. Vamos ver aqui, vamos melhorar aqui um pouquinho, certo? E aí depois vocês vão entender mais ou menos o que eu quero passar para vocês, beleza? Pronto, tá aqui. Veja que eu separei aqui as primeiras letras, as primeiras sílabas de cada fundamento, certo? Então vocês viram aqui, ó, Sol, Si, Di, Vá, Plu, beleza? Sol, Si, Di, Vá, Plu é um Memorex. E esse Memorex eu quero que vocês levem para o dia da prova, certo? Por que eu quero que vocês levem para o dia da prova? Porque é o que vocês vão precisar para matar qualquer questão que fale sobre o artigo 1º da Constituição. É isso aqui, ó. É o Sol, Si, Di, Vá, Plu, beleza? Por que Sol, Si, Di, Vá, Plu? Sol de soberania, Si de cidadania, Di dignidade da pessoa humana, Vá valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, Plu de pluralismo político, certo? Esse é o Memorex que eu quero que vocês memorizem, certo? Uns chamam de Memorex, outros chamam de mnemônico, enfim, independente da nomenclatura que vocês conheçam, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, certo? Só se divapo. Toda questão que falar sobre princípios fundamentais, qualquer questão que falar sobre isso aqui, ó, eu não quero que vocês gravem quais são os princípios. Eu quero que vocês gravem isso aqui, ó, só se divapo, certo? E aí, aos pouquinhos, você vai entender que o Sol é de soberania, o Si de cidadania, o Di, dignidade da pessoa humana, Vá de valores sociais do trabalho, Plu, pluralismo político, certo? É isso que eu quero de vocês no momento, beleza? Então, já anotem esse Memorex aí para vocês. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Professor, tem necessidade da gente gravar esse parágrafo único? Não, não tem necessidade de vocês gravarem o parágrafo único, certo? Porque até então eu nunca vi nenhuma questão cobrando sobre isso aqui, aí, certo? Não vi nenhuma questão cobrando sobre isso aqui. Quem já viu alguma questão falando sobre o parágrafo único, coloque aí nos comentários. Diga aí, professor, eu já vi alguma questão falando sobre a questão do poder emana do povo, né, que exerce por meio de representantes. Enfim, coloque aí nos comentários para a gente debater. Eu até então nunca vi nenhuma questão falando sobre isso aqui, beleza? Vamos para o artigo 2º. Artigo 2º, ele fala sobre os poderes, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Aí ele fala, o legislativo, executivo e o judiciário, certo? Só que não são apenas poderes da União, certo? São poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? E aí pode ter alguém que diga assim, pô, então quer dizer que a Constituição está errada, hein? O artigo 2º da Constituição já começou errado? Já começou errado, né? Na verdade não está errado, na verdade está incompleto a informação, né? Porque a gente sabe que o poder legislativo, executivo e judiciário não é só no âmbito da União, né? A gente sabe que os estados também possuem poder legislativo, executivo e judiciário. E o Distrito Federal também possui legislativo, executivo e judiciário. A única diferença está nos municípios, né? Está nos municípios que não tem o poder judiciário. Alguns municípios não possuem o poder judiciário, né? Somente o legislativo e o executivo, beleza? Então, se cai alguma questão de prova falando que são poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário, tá certo, certo?
A questão não está incorreta não. Beleza? Então vamos lá. É importante entender sobre isso aqui? Sim, o artigo 2º, algumas questões já caíram também em prova, né? Já caíram aqui também em prova algumas questões falando sobre os poderes da União. Só que é uma coisa muito simples, né? É uma coisa fácil. Não tem como a pessoa se confundir, não tem como a pessoa ter tanta dificuldade para entender, para conhecer os três poderes e, obviamente, entender que é não só da União, mas também dos estados, do distrito e dos municípios, né? Estado, Distrito Federal e município, beleza? Então tá aqui, eu quero que vocês entendam três poderes, que é conhecida como a tripartição dos poderes, e em todas as esferas do governo, da União, Estado, Distrito e Município, beleza? Artigo 3º, vamos lá. Eu quero que vocês também gravem essa informação aqui, aí. Deixa eu botar aqui. Com, garra, erra, pouco. Pronto, eu quero esse memorex aqui. Quero que vocês gravem isso aqui, ó. Com, garra, erra, com garra, erra, pouco. Com garra, erra pouco, certo? Com, vem daqui, ó. Com, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, vem aqui, ó, de gar, de garantir o desenvolvimento nacional. Erra, vem aqui de erradicar. E pouco, vem de prom ou pró, enfim. Mas, professor, mas aqui não tá batendo. Veja que tá meio que esquisito, né? Aqui é pouco, aqui é prom ou pro. Esquisito seria se a gente colocasse com garra, erra, pró, né? Veja que ficaria uma coisa meio que sem muito fundamento. Então por isso que a gente colocou aqui o memorex, ele é com garra, erra pouco. Veja, com garra, erra pouco, né? Ou seja, se você tiver garra para estudar, chegar na prova você vai errar pouco, né? Então é um memorex aqui um pouco mais fácil da pessoa memorizar, né? Com garra, erra pouco. E aí você vem aqui para os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, com de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garra de garantir o desenvolvimento nacional, erra de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, pouco vem de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para vocês gravarem isso aqui é difícil, né? É muita informação. Apesar de que são 4 incisos, né? Mas aí são 4 incisos daqui do artigo 3º, mais são 5 do artigo 1º e são 10 do artigo 4º. Então, não é fácil, né? A gente sabe que vida de concurseiro não é tão fácil. Então a gente tem que correr atrás dos atalhos, né? Principalmente um assunto desse que não é tão cobrado pela CESP, né? Então qualquer situação onde você consiga manter, né, o básico, né, para você entender, já vale, né? Então com garra erra pouco são os 4 objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, certo? E aí nós vamos para a última parte, que é o artigo 4º. O artigo 4º, ele já fala dos princípios internacionais, né? São as relações internacionais que o Brasil faz parte, né? Que o Brasil assinou aí com os outros países, né? E quais são esses princípios? Olha, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos,
o repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político, né? Então tá aqui, aí. São 10 incisos. Professor, mas não tem não Memorex? Cara, não tem, né? Eu costumo entender isso aqui ou matar questões referentes a isso aqui tirando o Congarra erra pouco e tirando o Sócio de Váplo, né? Então se quer alguma questão que fala sobre relações internacionais, né, princípios internacionais, que não tiver Sócio de Váplo e Congarra erra pouco, cara, você matou a questão. Quer ver? Só não tem. Tem aqui a solução pacífica dos conflitos. É totalmente diferente do Sol de sociedade. Desculpa, de soberania, né? Então veja que é diferente aí. Solução pacífica dos conflitos para soberania, né? Então não tem como você se confundir. Se de cidadania, veja que não tem aí. Tá vendo? Não tem. Só se de dignidade da pessoa humana, veja que também não tem. Vá de valores sociais, veja que também não tem. E o plu, que é o de pluralismo político, veja que também não tem. Tá vendo? Então, olha, o sócio de Váplo, nenhuma você consegue se confundir com os princípios das relações internacionais. Vamos para o outro, vamos para Congarra erra pouco. Com, veja também que, olha, concessão de asilo político, a gente não vai confundir nunca com construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Até porque os termos são diferentes. A concessão de asilo político é um objetivo da República Federativa do Brasil? Não, claro que não. Concessão de asilo político você vai relacionar aqui, aí, relações internacionais, certo? Garra de garantir, né? De garantir o desenvolvimento nacional. Veja que não tem nenhum aqui que comece com garra, né? Ou com a letra G ou GA. Não tem. Erra de erradicar. Erradicar a pobreza e a marginalização. Veja, não tem nenhum aqui que inicia com o errar. E o pouco, né? E o pouco, muito menos, né? Veja que não tem. Ou seja, se vocês conseguirem entender esse Memorex e esse Memorex, vocês acertam questões do artigo 4º tranquilamente, certo? Porque vocês vão fazer a associação e vai ver que nem o sócio de Váplo e nem o Congarra erra pouco se encaixa nesses 10 princípios, certo? Vamos lá. A gente conseguiu entender isso aqui, viu que não tem como a gente colocar um Memorex, porque é muito extenso, né? São 10 incisos. Se vocês conseguirem pelo menos entender, eu consegui, na verdade eu não gravei, né? Não tem como a gente gravar, mas tem coisas que são lógicas, né? Por exemplo, independência nacional, né? Cada país ela tem a sua própria independência, né? Um país ele não depende de outro, né? Prevalência dos direitos humanos. Veja que direitos humanos é um direito internacional, né? Não é só dentro do nosso país, né? Os direitos humanos, quando eles são tratados dentro do nosso território, eles são direitos fundamentais, né? Então, quando fala de direitos humanos, fala de uma coisa mais extensa, uma coisa mais ampla, certo? Autodeterminação dos povos, veja também que é algo amplo, né? A não intervenção, veja que a não intervenção, ela também dá uma ideia de algo mais amplo, né? A autodeterminação dos povos, a não intervenção, ou seja, um Estado não interferir, né, no governo dos outros Estados, igualdade entre os Estados. Então veja que quando ele fala aqui de Estados, não é Estados dentro da República Federativa, né? Aqui Estados é em relação a países, né? Aqui ele está falando de países.
Defesa da paz. Então veja que a defesa da paz ela não é uma defesa interna, né? Não é uma defesa que é só articulada dentro do nosso território. Não, é uma defesa mundial, né? A paz ela tem que ser defendida em todos os países do mundo, né? Solução pacífica dos conflitos, veja que também dá uma ideia internacional. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, isso aqui é tema de assuntos da ONU, né? Não é uma coisa interna, apesar de que na nossa Constituição também o terrorismo e o racismo é crime, mas aqui a ONU, né, e todos os outros países que fazem parte da ONU também repudiam o terrorismo e o racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então veja que, olha, humanidade refere-se a algo internacional. E a concessão de asilo político, né, que também remete a uma ideia internacional. Beleza? Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que eu quero que vocês se atentem é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Certo? Já vi questões falando sobre isso aqui, ó. Geralmente eles colocam povos da América do Sul, que é onde o Brasil faz parte, né? Mas não é a América do Sul, é a América Latina, certo? Então fiquem atentos, porque eu já vi questões de prova falando sobre isso, certo? Pessoal, veja, do primeiro ao quarto, o assunto já acabou, já foi embora, né? Então o que eu quero passar para vocês agora é o seguinte, olha, vamos lá. Vamos falar sobre forma de governo, certo? Vamos falar sobre forma de Estado e eu vou ensinar para vocês também um macete para vocês não errarem questões sobre isso aqui, certo? Vou passar para vocês também um macetinho para vocês matarem questões que falam sobre esse tema aqui, beleza? E o sistema de governo. Sistema de governo. Sistema de governo também é um tema C. É um tema que a gente vai ter que saber, beleza? Não é difícil também, é bem tranquilo. Depois do Memorex vai ser muito tranquilo, certo? Eu quero que vocês se atentem para isso aqui, ó. Vou deixar marcadinho, certo? Vou deixar marcadinho o Memorex. Opa, desculpa. Só o F. Vocês podem até achar que nada, isso aí é doidice. Isso aí é melhor a gente estudar. A gente tem que estudar negócio de Memorex. Cara, isso aqui salva qualquer um, né? Eu já respondi muitas questões sobre isso aqui e o Memorex salva. Pode ter certeza que salva, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de fogo, veja, F-O-G-O, fogo na República. Fogo na República, certo? Quando a gente fala de FE, ou seja, forma de Estado, FE remete à federação. FE de federação. Quando a gente fala de regime de governo, né, eu consegui aí pegar o RG, porque o RG, todos nós brasileiros temos o direito a um registro geral. Todos nós brasileiros temos o direito aí de um registro geral, de um RG, aquela cédulazinha, né, aquele documentozinho que todo mundo tem. E aí remete à democracia. Se todos nós temos direito a ter um RG, então isso remete à democracia, né? Todos nós temos um direito de um registro geral, né? E sistema de governo, veja, sigo o presidente, ou seja, o presidencialismo como sistema de governo. Pessoal, tem nada a ver isso aí. Cara, tem. E eu vou mostrar a vocês agora.
Forma de governo, fogo na república, ou seja, a forma de governo é republicano. Forma de governo republicano. Fogo na república, certo? Forma de estado, FE, federação. O que é? FE de federação. RG, regime de governo, veja, RG nos remete à ideia de democracia, né? Ou seja, o regime de governo democrático, né? E o sistema de governo, e aí tanto faz quem é a favor ou contra o governo, você segue quem? O presidente. Então, quem é a favor de Lula, segue o presidente Lula. Quem é a favor de Bolsonaro, segue o presidente Bolsonaro. Eu quero que vocês entendam que o sigo é que sigo o presidente. Forma de governo republicano, forma de estado federação, regime de governo democrático, sistema de governo presidencialismo. Galera, isso cai em prova, certo? Então, por mais que a gente tire, né, mesmo que a gente ache uma coisa aqui bem tranquilinha, bem simples, isso cai em prova. E esses memorex que eu passei para vocês, com certeza no dia da prova, se vocês gravarem isso aqui, vai salvar vocês, certo? Vai salvar vocês, podem ter certeza, beleza? Então com isso a gente encerra os princípios fundamentais, que é o princípio do 1 ao 4, né? Vamos agora para as questões, para a gente realmente ver se estamos de acordo com o que a gente acabou de ver agora, né? Então vamos lá. Lembrando que essas questões, todas elas são da CESP, certo? São questões agora, 2020, provas que foram agora no início do ano. Então assim, questões fresquinhas, né? Eu sorteei, na verdade, né? 5 questões e coloquei aqui. E a gente vai responder agora. Assinale a opção que apresenta um princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Veja, pessoal, a gente aprendeu algum memorex sobre isso aqui? Não, né? A gente aprendeu sobre os princípios fundamentais e sobre os objetivos fundamentais, né? Mas vamos responder. Prevalência dos direitos humanos. Veja aí, de cara a gente já mata a questão. Por quê? Porque quando se fala de direitos humanos, a gente já remete para uma situação, obviamente, internacional, né? Mas vamos ver as outras. Esse garantia nos remete ao quê? A garra. Oi, né? Garra. Esses valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ele nos remete ao VAR, né? O pluralismo político nos remete ao PLU. Construção de sociedade livre e justa solidária, novamente, com, né? Então veja aí, com, garra, ou seja, aqui é um objetivo, né? Aqui é um objetivo. O VAR, a gente já viu que é princípio fundamental. E o PLU, princípio fundamental. Vamos lá ver? Olha lá aí. Com e garra são objetivos aí. Com e garra. Tá vendo? Vamos ver os outros dois? O VAR e o PLU? Vamos lá. Olha aí. VAR, de valores sociais do trabalho, e o PLU, de pluralismo político. Olha isso aqui aí. Certo? Olha aí. Tudo aqui. Obviamente, como ele está pedindo sobre os princípios que regem as relações internacionais, tirando, veja, a gente não precisa conhecer quais são os 10 princípios, basta a gente saber quais são os memorex. Sócio de Vaplo, se for os princípios fundamentais, com garra erra pro ou erra pouco, né, para os objetivos, né, os objetivos fundamentais, beleza?
Primeira questão matamos, vamos para a segunda. É fundamento da República Federativa do Brasil. Veja, a gente está falando de qual? Do inciso primeiro, né? Se a gente está falando de fundamento, então são princípios fundamentais. E aí a gente vai para a primeira questão, ou para a primeira alternativa, né? Aqui é o ERRA, a erradicação da pobreza. Então vamos lá, vamos colocar aqui aquele memorexinho que a gente já aprendeu, né? Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Pode ser aqui o pouco, né? O pouco ou o pró, né? Que também é um dos objetivos, né? Veja que aqui eu não sei se realmente é. Cadê? Vamos lá. Promover o bem de todos. Veja que aqui ele botou promover, aqui ele colocou a promoção. Trocou, né? Mas não interessa. A gente já viu que, como ele está falando de fundamento, então, se ele está falando de fundamento, então é isso aqui, aí. Só se de vá plu. Então, falou de fundamento, a gente tem que se atentar a isso aqui, aí. O resto não vai nos interessar. Então vamos ver qual desses aqui se encontra nas alternativas. Esse aqui não é. Esse aqui fala de pouco. Construção da sociedade livre e solidária. Aqui ele fala de com outro objetivo. Forma democrática de Estado. Não tem nada a ver, né? Não está nem na lista aí dos objetivos fundamentais e muito menos aí na parte de relações internacionais. Então a gente vai para a última, que é a dignidade da pessoa humana. Veja aí, o de, onde está? Vendo aí? O de, justamente, de dignidade. Princípio fundamental, certo? Se fosse uma pergunta referente à forma democrática de Estado, e aí, como é que a gente responderia essa questão aqui? Aí? Forma democrática de Estado. Existe a forma democrática de Estado? Não, né? Existe o regime de governo que é o democrático. Mas veja que a questão aqui não tem nada a ver. Aí. Forma democrática de Estado. Né? Então a resposta não tem nada a ver com a pergunta. Então aí, sócio de Vaplo, de todas as alternativas, só a letra E, que falava aqui sobre a dignidade da pessoa humana, é justamente o gabarito, né? Letra E. Forma democrática de Estado não era a resposta. Construção, o com de objetivo. Promoção é objetivo. Erradicação, objetivo. Certo? Vamos para a terceira. O conjunto de direitos que dá ao indivíduo a possibilidade de participar ativamente da vida do governo e de atuar efetivamente a partir do seu grupo social é denominado de... Aqui não está falando nem do artigo 1º, nem do artigo 2º, nem do artigo 3º, nem do artigo 4º, né? Mas veja, é um conjunto de direitos que dá ao indivíduo a possibilidade de participar ativamente da vida do governo. A gente está falando de quê? A gente está falando aí da cidadania. Veja que ética não tem nada a ver com a questão da possibilidade de participar ativamente da vida do governo, né? Probidade não tem nada a ver, né? Você veja que probidade nos leva a matéria de direito administrativo, não tem nada a ver aqui com direito constitucional. Integridade, a gente poderia até ficar na dúvida, né? Entre a questão da integridade, né, do indivíduo de participar ativamente da vida do governo, e tem também a questão da responsabilidade. Mas todas elas, veja que não bate com o principal, que é o direito à cidadania, né? Então, o conjunto de direitos que dá ao indivíduo a possibilidade de participar ativamente da vida do governo e de efetuar efetivamente a partir do seu grupo social é dominado de cidadania, certo? A quarta questão, vamos lá o que ele pede aqui, acerca da organização contemporânea do Estado brasileiro, é correto afirmar que, olha, veja que a gente estudou aqueles memorex aqui, ó, tá vendo aí?
fogo na República, forma de Estado FE, Federação, regime de governo RG, democracia, sistema de governo sigo o presidente. Vamos ver se a gente consegue matar isso aqui. Vamos lá. Forma de Estado, forma FE. Qual seria a resposta aqui? Federação. Forma de Estado nos remete à Federação FE. Federação. Ele deu aqui como Estado unitário. Erradíssimo, né? Erradíssimo, não tem nada a ver. Forma de Estado é Federação. Forma de governo. Olha. Fogo. Fogo aonde? Fogo na República, galera. A gente tem que colocar fogo na República. Não é na presidência, né? Tem nada a ver. O fogo é na República. Presidencialista seria se fosse sistema de governo. Sigo o presidente. Forma de governo, fogo na República, né? O presidente da República é o chefe de Estado, mas não o chefe de governo. Errado. O presidente da República, ele tanto é chefe de Estado, como também ele é o chefe de governo, né? O nosso presidente, ele tanto é chefe aqui dentro do nosso território, como ele também representa o Brasil fora do país, né? Mais uma questão incorreta. Vamos colocar aqui também um tracinho, né, para a gente cortar. Forma de Estado vigente é o Estado Democrático de Direito. De novo, qual é a forma de Estado? FE. FE nos remete à federação. Tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito, certo? Forma de Estado, FE, federação, tá vendo aí? Igualzinho a primeira aí, né? A resposta, federação. Forma de governo é a república e o regime político é o democrático. E aí, fogo, forma de governo, fogo aonde? Fogo na república, certo? Primeira parte tá certa. Fogo na república e o regime político é o democrático, ou seja, é o R, é o RG, né? Veja que aqui ele trocou, mas aí, é a mesma coisa, regime de governo. Regime de governo, ou regime político, é justamente o democrático. Qual é a alternativa correta? Justamente a letra E, certo? Veja que o Memorex ajuda. Aí, se vocês gravarem isso aqui, qualquer questão sobre isso aqui, aí, essa organização contemporânea, vocês vão conseguir matar tranquilo, beleza? Por último, para a gente finalizar, quinta questão, é fundamento da República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos? Só, se, de, vá, plu. Não é isso? Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu não preciso nem saber que aqui é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e o pluralismo político. Eu não preciso saber. Eu só preciso saber as iniciais, certo? E aí de cara você já vê a dignidade da pessoa humana como a resposta correta, porque o de tá aqui aí. De do sócio de Váplo, de dignidade da pessoa humana. Veja que o DR não tem. Veja que o IND não tem. Erradicação não tem. Veja que o erra é dos objetivos, né? E a solidariedade, veja que também não tinha lógica, né? Ele colocou aqui a solidariedade para confundir com o só de soberania, de soberania, né? Mas aí a gente sabe que solidariedade e a dignidade da pessoa humana, obviamente que a resposta correta é a letra A. Aqui ele botou para confundir, certo? Então tá aqui, pessoal. Esse foi a nossa primeira aula falando sobre os princípios fundamentais, né? Tá lá no título 1 da Constituição Federal.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa primeira aula. Eu vou disponibilizar esse material aí na descrição do vídeo, certo? Peço que vocês curtam, né? Dê um like aí, né? Se inscrevam no canal, beleza? Compartilhem o conteúdo com a galera que vocês conheçam que também vai fazer a prova, né? Vale ressaltar que esse conteúdo eu estou disponibilizando para quem vai fazer o concurso da Guarda Municipal, beleza? Não é para quem vai fazer os outros cursos, né? Que tem agente administrativo, tem agente de trânsito, tem vários outros cargos, né? Mas esse aqui é para Guarda Civil Municipal, né? Aqui, ó, Guarda Civil Municipal, beleza? Então, nossa primeira parte já foi, falando sobre nosso direito constitucional, princípios fundamentais, artigo 1 ao 4º, certo? A nossa próxima aula a gente vai falar sobre os direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º ao 11, né? E aí esse assunto aqui é um pouquinho mais extenso, a gente vai ter que fazer em 3 ou 4 aulas, mas eu prometo que vou enxugar o máximo possível o conteúdo, né? Vou passar só o filé para vocês, vou passar realmente o que é cobrado pela CESP. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, bons estudos, e não deixem de compartilhar o material, e se vocês tiverem dúvida pode colocar aí nos comentários, beleza? Valeu pessoal, bons estudos, um abraço.